Vamos dar continuidade à nossa série de pregações no livro de Atos dos Apóstolos. Interessante que hoje de manhã a gente teve o culto da ressurreição, relembramos esse momento marcante na história. E aqui nós temos visto então, Cristo ressurgiu, foi assunto aos céus e depois? E agora? Hoje a gente começa então, após a ascensão de Jesus, como a igreja então vai se manter, o que ela vai fazer. E hoje temos o texto de Atos 1, nós vamos tratar do 15 até o 26, mas como é um texto um pouco repleto de ensinamentos, especialmente um tema importante sobre liderança, eu vou poupar os irmãos de fazer um sermão de mais de 1 hora e eu vou dividir ele em 2 partes. Então, nós vamos ver esse texto hoje e semana que vem, no próximo domingo. Então, hoje nós vamos ver a primeira metade, mas eu vou ler o texto todo. Primeira parte aí que a gente vai tratar, mas eu vou ler todo o texto do capítulo 1 de Atos, dos versos 15 a 26. Eu vou ler todo o texto e nós vamos tratar dele em 2 domingos. Atos 1, de 15 a 26. Acompanhe a leitura que eu farei da palavra do Senhor, que diz assim: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra é rica, trata de diversos assuntos aos quais nós temos que aprender e nos importar para vivermos nessa terra, para conduzirmos a Tua igreja, e este é um deles. Que o Senhor nos ajude a entender um pouco sobre liderança, sobre como o Senhor institui os Teus líderes da Tua igreja e como o Senhor conduz o Teu povo na Tua igreja também. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Qual que é o papel dos líderes no mundo? Gerir, tomar a frente, escolher, conduzir. Líderes têm esses papéis um pouco mais necessários. Mas além de tudo isso, o líder também é aquele que normalmente paga o pato se algo der errado,
ou então é aquele que é coroado também se tudo der certo. Por exemplo, eu me lembro que recentemente a gente teve a Copa do Mundo lá no Catar e o Brasil infelizmente perdeu naquele dramático jogo lá contra a Croácia. E quando há uma derrota sempre tem que ter um culpado, né? E nessa eu acho que não teve nem muita discussão. 99% dos brasileiros apontou: é o técnico, é o líder. Ele convocou o time errado, ele mexeu errado, ele não soube organizar, armar o time. O líder normalmente paga o pato. Mas às vezes é o oposto disso. Quando dá certo é o líder quem recebe os louros. Ou um exemplo disso, para aqueles que gostam aí de cinema, aquela cerimônia do Oscar, né? O prêmio de melhor filme é entregue para as pessoas ali relacionadas ao filme, só que normalmente quem faz o discurso da vitória com o prêmio na mão é o diretor do filme, ele é o líder. Talvez você já tenha vivido situações na sua vida em que você se lembra de coisas assim, até mesmo na igreja, em que seja o problema ou seja a solução, tudo se resume ao líder ou aos líderes. Se tá ruim, o segredo é trocar. Se tá bom, tem que deixar tudo com ele. Normalmente é 8 ou 80, né? A questão é que líderes são importantes e são necessários. E não é à toa que as lideranças da igreja sempre querem fazer eventos de preparação de líderes, tanto para formar novos líderes, quanto para, pelo menos, tentar encontrar um ali perdido na igreja. E o texto de hoje, da semana que vem também, vai nos ensinar a lidar com lideranças de forma bíblica. Um dos apóstolos falhou. E o texto diz que ele precisa ser substituído. E aí várias perguntas surgem. Por quê? Por quem? Como é que o substituto deve ser? Como é que deve tomar essa decisão? Quem vai liderar isso? Certamente Cristo é o líder da igreja, mas Ele nos instrui a instituirmos líderes e às vezes até destituirmos líderes para a sua igreja aqui na terra. E a gente tem muito o que aprender sobre esse assunto de liderança, especialmente para a nossa congregação aqui, numa época em que a gente tem a pretensão de, em breve, se Deus assim permitir, a gente se tornar uma igreja organizada, em que nós vamos escolher os nossos próprios líderes para liderar essa igreja. Por isso, esse é um texto importante para que a gente trate com calma, profundamente. Por isso eu decidi dividir ele em duas partes, nós vamos ver isso em 2 domingos. E em resumo, o que ele vai nos ensinar é isso: é Deus quem governa a sua igreja, instituindo e às vezes até destituindo líderes, mas sempre visando o propósito da sua obra. Eu vou repetir: Deus é quem governa a sua igreja, instituindo e às vezes até destituindo líderes, mas sempre visando o propósito da sua obra. E hoje a gente vai ver a metade desse texto, que vai tratar mais a respeito do que fundamenta essa liderança eclesiástica. E semana que vem a gente vai ver mais as coisas mais específicas, como as qualificações e como se dá a escolha de fato desses líderes. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa tratar aqui. A liderança eclesiástica se fundamenta nas Escrituras. Essa é a primeira coisa básica que você precisa guardar, é que a liderança eclesiástica se fundamenta nas Escrituras. Quando eu digo liderança eclesiástica, é só um nome bonito para falar liderança da igreja, tá? A liderança da igreja se fundamenta nas Escrituras. Olha aí o versículo 15 e o 16 mais uma vez. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Bom, no texto anterior a gente viu que Cristo tinha acabado de ser assunto aos céus. Os apóstolos então retornam para Jerusalém, conforme Cristo tinha mandado que eles fizessem, né? Para que eles esperassem a promessa que
chegaria do Espírito Santo que desceria até eles. E nesses dias, o texto começa assim, né? Naqueles dias, que dias são esses? Os dias entre a Ascensão e o Pentecostes, aqueles 10 diazinhos ali de espera pela descida do Espírito Santo. E eles estavam então lá numa sala, a Bíblia chama de cenáculo, provavelmente eles sobem a escada, é o segundo andar aí de um cômodo no segundo andar de uma casa, e eles estavam ali reunidos, esperando juntos e perseverantes em oração. A gente viu isso semana passada. E muito provavelmente eles aproveitaram o tempo também para ler as Escrituras, especialmente procurando profecias a respeito das coisas que viriam e que foram preditas. Inclusive, antes de ir, Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele conversa com os discípulos, e está lá registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 45, Jesus diz que ele abriu o entendimento dos apóstolos para compreenderem as Escrituras. E os apóstolos começaram então a fazer isso, a ler com avidez as Escrituras, procurando entendê-las cada vez mais. E certamente então nesse meio tempo aí, eles lendo e procurando, Pedro e os demais apóstolos, eles, ao lerem a palavra, eles chegam a uma conclusão a respeito da vaga apostólica deixada por Judas. Provavelmente eles deviam estar lendo lá os Salmos, porque ele cita Davi aqui, ele vai citar os Salmos, e ele olha, opa, acho que é isso que Deus está querendo que a gente faça. E Pedro, ele então se levanta no meio daquele povo, daquela assembleia de umas 120 pessoas, e ele fala da palavra de Deus. E perceba a forma como ele fala da palavra de Deus. Ele diz, a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Ou seja, Pedro não está dizendo que esse é um livro histórico legal que a gente tem que ler, simplesmente, que tem umas coisinhas importantes. Não, olha o que ele diz. Ele diz algo muito mais importante, que ele cria na inspiração e autoridade divina das Escrituras. Não foi um livro que Davi escreveu, foi um livro que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever. O livro que está diante de você, então, meu irmão, e que a gente trata domingo após domingo, não é um mero livro histórico. É a palavra de Deus, sobre a qual você deve fundamentar a sua vida, sobre a qual Pedro vai pautar todas as ações realizadas pela igreja aqui nesse texto. Ele vai tirar tudo da palavra de Deus. E vamos continuar. Veja que interessante, o texto diz que Pedro se levantou no meio daquelas pessoas e ele começou a explicar o que deveria ser feito. E antes de entrar nisso, talvez você se pergunte, mas Pedro, aquele que negou a Jesus, ele que vai tomar a frente? Aquele impulsivo? Talvez um outro apóstolo pode ter pensado algo assim, Pedro, deixa João liderar, Pedro. João foi o único que permaneceu lá na crucificação, todo o resto fugiu. Você ainda mais, você negou a Jesus, você tem que voltar para o fundo da fila. Você que vai liderar? Mas não é assim. Pedro, ele toma a frente, ele é o líder dos apóstolos. Não é à toa que o próprio Jesus disse a ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como nós lemos hoje durante o culto. Não que Pedro sozinho seja essa pedra, tá? A função dele é ser o líder, então, dos apóstolos. Cristo está apontando. E os apóstolos, de uma maneira geral, dão o ensino fundamental, a pedra de fundamento ali da igreja. A pedra fundamental é Cristo, e quem coloca e quem dá o fundamento são os apóstolos. É por isso que a gente diz que a nossa igreja é uma igreja apostólica, uma igreja baseada no ensino dos apóstolos. E aqui vem outro ensino importante. Todo grupo possui um líder. Todo grupo. Até na nossa igreja presbiteriana, que é regida por um conselho de líderes, até mesmo dentro do conselho tem uma diretoria.
Por isso que dentro do grupo dos apóstolos, que eram os líderes, tinha um líder específico ali dentro. Não estou dizendo que é um líder que exige como se fosse um rei soberano, não, mas é mais como uma autoridade de ordem ali para aquelas pessoas. Alguém precisa ser o porta-voz, alguém precisa controlar a pauta das reuniões. Então, não que Pedro fosse melhor do que os outros, longe disso, mas ele é aquela pessoa que toma a frente e dá a palavra final para organizar as coisas. Então, eu não podia deixar passar uma aplicação simples, mas que hoje em dia faz uma falta, é tão questionada na nossa época, que é: líderes são necessários. É uma utopia a gente pensar que a gente pode viver em uma sociedade em que todos são iguais, sem haver uma liderança estabelecida. Líderes são necessários. Deus nos instrui a instituir líderes. E isso é extremamente importante. E como eu disse, isso não pressupõe que os líderes sejam melhores do que os outros, tá? Ou os maiorais, ou qualquer coisa assim. Na verdade, o texto nos mostra o oposto, né? Quem é o líder aqui? O pequeno Pedro. O Pedro que negou Jesus. Ele é o líder. Por quê? Porque Cristo estabelece líderes pequenos, mas é Ele que os faz grandes, por meio dele mesmo. Você que é líder então, meu irmão, seja onde for na igreja. Não estou dizendo só líder oficial, não. Líder na sua área, líder na salinha, líder ali nos diáconos, líder ali, aonde você estiver. Se você é líder, que o seu objetivo não seja se fazer grande, mas que o seu objetivo seja fazer com que Cristo seja cada vez maior para os seus irmãos na igreja. Essa é a função do líder na igreja. Fazer de Cristo grande e não você mesmo. E é também por isso que Deus nos deu instruções, porque se Ele deixasse a gente, você é um líder, vai lá, faz o que você acha melhor. Não, ia dar muito ruim. Então, Deus nos dá instruções. Uma liderança instituída não faz o que ela quer. Ela tem suas responsabilidades. E a responsabilidade da igreja principal é cumprir a palavra de Cristo Jesus. E Pedro e os apóstolos, como líderes, eles sabem disso. Por isso, depois que eles vasculharam as Escrituras, provavelmente ali na sala, estudando e tudo mais, eles entenderam o que Deus queria que fizesse a respeito da vaga de Judas dentro do colégio apostólico, né? E para não deixar dúvida, o que Pedro faz? Olha, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra. Olha lá no versículo 20, ele cita a palavra de Deus, ele fala: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome o outro seu encargo. Ele está citando 2 salmos aqui, tá? O primeiro é o Salmo 69, Salmo 69, 25. Ele está mostrando nesse primeiro salmo uma profecia que a Bíblia diz a respeito do que aconteceria com o próprio Judas. O Salmo 69, ele é um salmo messiânico, é o segundo texto mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, é um salmo importante que fala sobre o sofrimento do Messias, mas dentro dele também tem algumas imprecações, ou seja, algumas profecias que trazem maldições sobre os inimigos de Jesus. E Pedro leu aquilo, e os apóstolos, eles provavelmente, está aqui, estava profetizado o que aconteceria com Judas. É o que está na primeira parte aí do versículo 20 de Atos 1. Mas tem um segundo, não é só uma profecia sobre o que aconteceria com Judas. O segundo salmo, que é o Salmo 109, aí, 8, versículo 8, ele mostra que outro precisa tomar o encargo de Judas, ou seja, ele precisa ser substituído. Então eles leram na palavra de Deus e encontraram essas profecias. Você percebeu então que os apóstolos, eles não tiraram nada da cabeça deles? Não é um bom conselho que um amigo deu. Talvez fosse bom vocês substituírem Judas, né? Ia ser legal. Não é um conselho. Não é um exemplo que ele viu numa sociedade que apareceu numa reportagem de jornal. Não. Eles olharam para a Bíblia, para a palavra de Deus. E mesmo quando nós precisamos tomar decisões que não estão assim perfeitamente expressas na Bíblia, nós como igreja temos que fazer igual eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos em
perseverante oração e buscando a vontade de Deus na sua palavra. Para que a vontade de Deus fosse feita e não a deles. Portanto, você quer bons líderes na sua igreja? Procure homens que amam e obedecem às Escrituras. Homens que buscam a vontade de Deus acima da deles próprios. A igreja primitiva, que a gente está vendo o crescimento aqui em Atos, ela nasceu quando esses homens se uniram para se concentrar na oração e no ensino da palavra de Deus. Congregação, então, presbiteriana Herança, vocês querem se tornar uma igreja organizada? Vocês almejam crescimento e desenvolvimento? Está aí um ensino primoroso para a gente seguir. Se concentrem no ensino das Escrituras e na oração, em união, em comunhão uns com os outros. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. As várias programações que a gente faz aqui na igreja tem que ter isso como objetivo. Comunhão para que a gente ore, para que a gente estude a palavra de Deus, esteja cada vez melhor e mais juntos, como servos do Senhor e em relacionamento com o nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a primeira coisa que a gente tinha que ver nesse texto. Líderes têm que se fundamentar nas Escrituras. Mas você percebeu que a introdução que Pedro deu aí, depois que ele fez a leitura daqueles 2 salmos, entre os versículos, tem 2 versículos aí que estão entre parênteses. Eu pulei isso propositalmente. Por quê? Porque esse é um comentário que Lucas, o autor de Atos, ele acrescenta no livro como se fosse um editorial. Ele está fazendo um comentário, é como se fosse uma nota de rodapé no texto. O que ele está fazendo? Ele está contando o que aconteceu com Judas. Talvez uns leitores aí menos conhecidos da história, eles leriam e fariam, mas o que aconteceu com Judas? O que houve? E Lucas, então, ele acrescenta no texto o que houve com Judas. E isso nos leva a uma segunda reflexão que eu quero que a gente trate sobre liderança hoje. Vai ser a segunda e última do texto hoje. A liderança eclesiástica, ela não é perfeita, mas ela deve se fundamentar naquele que é perfeito. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. A liderança da igreja não é perfeita, mas ela deve se fundamentar naquele que é perfeito. Então, vamos ver como é que Lucas acrescenta isso. Olha dos versos 17 ao 19. Porque ele, aí está falando de Judas, tá? Era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aí começa o comentário editorial de Lucas. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Primeira coisa que eu acho já interessantíssima nessa parte aqui, está lá no versículo 17. Pedro, ele não nega, Pedro, ele não faz pouco caso ou diminui a atuação de Judas dentre os apóstolos. Você viu? Ele diz abertamente, Judas era um de nós. Judas tinha parte no nosso meio. Porque quantas vezes líderes atuais, eles mentem, eles tentam jogar os fatos para debaixo do tapete, eles omitem coisas para tentar fugir ou, no mínimo, amenizar a vergonha que o erro traz. Mas mentir, omitir, isso não é o correto. E o que Pedro faz mostra que ele está amadurecendo, a maturidade de Pedro. O erro não deve ser escondido ou desvirtuado. Ele deve ser encarado, corrigido e buscar se voltar para o caminho certo. Líderes devem agir assim. Eu vou explorar isso um pouco mais, logo mais no texto. Mas deixa eu continuar aqui a história de Judas para a gente não perder essa parte. O que é que se deu com Judas aqui? Será que daria para procurar Judas, para conversar, para disciplinar, para depois fazer um trabalho de discipulado e restaurar?
A gente não sabe como seria e nem adianta pensar nisso. Por quê? Porque o relato bíblico conta que Judas, logo em seguida da condenação de Jesus, ele sentiu um remorso tão grande que ele se suicidou. É o que nos conta o evangelista Mateus, junto com Lucas aqui em Atos. São dois textos que tratam disso. Como o relato de Mateus é um tanto quanto diferente de Lucas, o que gerou bastante questionamento ao longo da história a respeito desse texto, pessoas olhavam e falavam: tá muito diferente esses dois textos. Acho que a Bíblia não é correta, não. É bom a gente explicar isso. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 27, para a gente ler como Mateus relata o que se aconteceu com Judas. Mateus 27. Eu vou ler do verso 3 ao 8. Mateus 27, de 3 a 8. Olha como é que Mateus relata o que se deu com Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Tem semelhanças e tem diferenças no texto. Mas existem duas grandes aparentes diferenças aí nos relatos, que as pessoas questionam. E a Bíblia fala uma coisa num lugar, fala outra em outro, e como é que vocês creem na Bíblia quando acontecem essas coisas? Vamos explicar isso? A primeira grande dúvida é: quem comprou o campo? Se você vê aí em Mateus está dizendo que quem comprou foram os sacerdotes, né? Agora, se você voltar lá em Atos, Lucas começa: ora, este iníquo comprou um campo. Está dizendo que é Judas que comprou. Quem é que comprou? Foi Judas ou foram os sacerdotes? O que aconteceu? A Bíblia está errada? A explicação, na verdade, é bem simples. Foi Judas quem conquistou aquele dinheiro, certo? Se não fosse Judas quem tivesse feito o que fez e pegado aquele dinheiro, nem haveria compra de campo. Então, indiretamente, Lucas está acreditando a compra a Judas, porque o dinheiro era dele. Mas quem pegou o dinheiro diretamente, que era de Judas, e foi lá e comprou o campo, foram os sacerdotes. Ok? Então, tudo certo. Nenhum problema com esses dois relatos. O segundo problema de diferença nos relatos é a forma da morte de Judas. Mateus, ele diz simplesmente que Judas se enforcou. Mateus foi bem sucinto. Ele foi lá e foi se enforcar. Ponto. Foi isso que ele foi fazer. Ele não diz o que aconteceu durante a morte. Lucas, o que ele faz? Ele complementa. Lucas, ele faz essa descrição mais violenta, mais visceral aí do que aconteceu, né, no texto de Atos. Ele diz, lá no final do versículo 18, né? E precipitando-se, provavelmente então ele caiu, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Uau! Uma descrição bem visceral do que aconteceu com Judas. Como é que a gente une as duas coisas? É simples. Mateus, ele foi sucinto, diz que Judas foi se enforcar. Judas se enforcou. E provavelmente Judas, ele estava bem... o remorso estava tão intenso nele que ele foi se enforcar de uma forma provavelmente bem violenta. Daí ele provavelmente caiu, a corda arrebentou, ou o galho que ele colocou a corda, ou a madeira onde estava a corda se quebrou, e aí aconteceu o que Lucas descreve no texto aqui. Uma explicação que parece bastante complementar. Mateus é bem sucinto, Lucas fala, deixa eu complementar um pouquinho para mostrar, porque Lucas queria mostrar quão Judas estava fora de sintonia.
ali e como a consequência do pecado foi grande ali na vida dele. Tanto que ele complementa no versículo 19, dizendo que isso chegou ao conhecimento de toda a cidade para trazer vergonha, tanto para o nome, quanto para a família, quanto para o legado de Judas na história. É isso, inclusive, que o Salmo 69, que a gente viu que Pedro cita, fala na primeira parte, né? Ele fala que Judas, então, foi amaldiçoado ali naquele salmo, em uma profecia, e que ele seria, então, envergonhado, seu nome, seus bens, sua família. É mais ou menos isso que Lucas quer enfatizar aqui no relato dele. Mas, fechando essa parte, o que é importante para a gente aqui é saber que Judas morreu como consequência das coisas que ele fez sem arrependimento, mas dominado pelo remorso. E como diz Pedro lá no final do versículo 25, aí volta para Atos 1, 25, Pedro ele diz que Judas se desviou e foi para o seu próprio lugar. É como se fosse uma sugestão de que Judas deixou o seu cargo apostólico para assumir o seu lugar a serviço do mal, a serviço de Satanás. O que a gente aprende com todo esse relato aqui a respeito do que ocorreu com Judas? Primeiramente, Judas era um líder. Pedro não negou isso. Judas era um dos apóstolos. E uma coisa que a gente precisa então ter em mente é: líderes terrenos não são perfeitos. Não são. Eles erram. Jamais olhe para os seus líderes, para pastores, para presbíteros, para pessoas de frente na igreja e achem que eles são perfeitos pelos status que eles têm, pelo, sei lá, por quão bom é o seu sermão, por quão amoroso ele se mostra no seu serviço à igreja, por quão grande é o alcance do seu ministério. Veja, Judas tinha tudo e mais um pouco do que qualquer um líder da nossa época teria, né? Ele era um dos 12 homens que viveu mais próximo de Jesus na terra. Judas, ele andou com Jesus por 3 anos. Ele aprendeu com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fazia. Às vezes a gente se pergunta, né? Se eu ver um milagre, eu vou crer. Meu amigo, Judas deve ter visto uns 500. E olha o que ele fez. Ele ainda assim preferiu trocar isso tudo, trocar Cristo Jesus por dinheiro, por poder, fama, talvez. Esse é um alerta para a gente, porque pode acontecer conosco também. A Bíblia diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Faça essa reflexão. Seu coração, ele está aí em Cristo? Judas, ele vivia diariamente ouvindo e aprendendo de Jesus, mas isso não foi suficiente. O importante é onde está o teu coração. Seu corpo está aqui na igreja, mas seu coração está em Cristo? Dinheiro, fama, poder, podem ser coisas que estão no seu coração, tal como estavam na de Judas. Onde é que está o teu coração, meu irmão? E voltando agora para o assunto dos líderes, eu preciso me preocupar com o meu coração. Aí talvez você se pergunta, mas eu não consigo sondar o coração das pessoas. Eu não consigo sondar o coração dos meus líderes. Como é que eu faço? A gente vai até onde a gente consegue ir. A gente, para evitar o máximo do tipo de problema que a gente pode ter, a gente olha para aquilo que a gente consegue perceber. E o texto nos dá a ideia disso. Não são os erros que devem ser o foco simplesmente do que a gente observa nos líderes. É claro que se seus líderes eles erram, tem um problema. Aí realmente precisa tratar. Mas o principal é, seus líderes vão errar, mas qual a atitude que eles tomam a partir disso? Veja uma comparação com o apóstolo Pedro, por exemplo. Tanto Judas como Pedro erraram, certo? Um traiu, o outro negou publicamente. Como se fosse um tipo de traição também de Pedro. Qual que é pior? Não sei, Deus sabe, depois você pergunta para ele. Ambos erraram. Ambos perceberam que erraram. Judas percebeu. Ambos choraram pelo seu erro. Pedro e Judas.
Mas a questão é, qual foi a atitude seguinte deles? Um buscou o caminho certo, o outro não. Judas, ele não se arrependeu de fato. Ele teve o que a gente chama de remorso, que a própria Bíblia coloca como remorso, porque no fim ele tentou resolver por si mesmo, como? Tirando a própria vida. Mas Pedro verdadeiramente se arrependeu. Ele se torna um homem fundamental para instituir a igreja de Cristo. Ele sabe que errou, mas ele volta, pede perdão e segue no trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer é, se você for procurar um líder perfeito nessa terra, você nunca vai achar. Mas se você encontrar uma pessoa que erra, mas que sempre que isso acontece, ela busca se arrepender e crescer a partir do erro, busca se voltar para Cristo e continuar a caminhada tentando se aproximar mais e mais dele, está aí um bom indício de uma liderança confiável. E mais uma coisa importante, líderes também, por não serem perfeitos, meu irmão, eles também precisam de apoio, eles também precisam ser pastoreados. Você deve orar por eles também. Não são só os líderes que devem orar e pastorear você. A Bíblia diz, inclusive, que nós devemos nos ensinar e nos exortar mutuamente. Sim, você também é chamado para me exortar. Você também é chamado para me encorajar, para me ensinar. Eu aprendo tanto com os irmãos quanto vocês aprendem de mim, eu espero. Nós somos uma comunidade e a igreja cresce assim, todos se ajudando e se tornando mais e mais parecidos com o nosso supremo líder, que é Cristo Jesus. Mas às vezes há necessidade de substituição na liderança. E é isso que eu quero mostrar aqui nessa parte final do nosso sermão. Deixa eu mostrar então aqui claramente os critérios para a substituição de Judas, que são interessantes e a gente aprende com eles também. Primeiro, eu já até falei, o critério bíblico. Estava lá profetizado no salmo que Pedro leu, então tinha que ser substituído. Judas tinha que ser substituído. Os apóstolos chegaram à conclusão, o Espírito iluminou eles a entender, a Bíblia está profetizando que outro precisa tomar o encargo de Judas, vamos substituir. É bíblico, eles olharam na Bíblia. Isso eu falei no primeiro ponto, líderes têm que se fundamentar na Bíblia. Mas é importante dizer que há um segundo critério mais indireto para a substituição de Judas. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus tem um momento que fala com os apóstolos, quando ele está reunido lá nos momentos finais com os apóstolos, está lá em Lucas 22, de 28 a 30, se você quiser procurar depois. Jesus, ele parece afirmar a importância de eles serem 12. 12 não é um número qualquer. Aparentemente, 12 não é um número qualquer para os apóstolos. Por quê? Porque 12 é um número que representa algo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento eram quantas tribos que formavam o reino de Israel? Eram 12 tribos. A ideia aqui é Jesus está mostrando que é uma ideia de continuidade da igreja para com o antigo Israel. Ou seja, não é uma coisa que quebrou, que acabou. Antigo Israel deu errado, vamos começar de novo. Não, estava no plano. O antigo Israel estava lá, sendo usado por Deus, mas agora foi expandido. Nós também somos Israel, mas a gente é Israel espiritual, não de sangue, porque agora em Cristo toda tribo, língua e nação foi alcançada. Então é uma ideia de continuidade, a substituição é necessária para se manter esse número. Eram 12 tribos, são 12 apóstolos. Aí você se pergunta, e Paulo? Paulo não vira 13? Paulo mesmo diz que ele era um apóstolo fora do seu tempo, vamos começar por aí, que ele era o menor dos apóstolos, ele foi chamado depois, ele nem tinha todas as credenciais dos apóstolos que a gente vai ver na semana que vem. O que aconteceu? Sabia que até isso tem um paralelo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento eram 12 tribos, certo? 12 tribos. Eram 12 filhos de Jacó. Mas se você olhar o nome das 12 tribos, não são os 12 filhos de Jacó que são as 12 tribos. Teve uma mudança.
Qual foi? Primeiro, Deus tirou Levi. Ele falou, Levi não vai ganhar uma tribo, ele vai ser um povo sacerdotal que vai viver dentro de cada uma das tribos. Então Levi não tinha tribo, então sobrou 11. O que fez? Como é que foi eleita a outra? Na verdade, José não recebeu uma tribo por seu nome, José recebeu 2 tribos pelos seus filhos. Então 2 tribos lá dentro das 12 tribos de Israel são Manassés e Efraim, 2 filhos de José. Então são 12 tribos, mais um, que é Levi, que está dentro das tribos. 13. Até nisso a gente vê um paralelo com o Antigo Testamento interessante. Mas isso é só a caráter de curiosidade para a gente, tá? Então, eu quero mostrar aqui que não é só um critério que eles viram lá na Bíblia e ponto, mas também tem essa questão de continuidade com o Antigo Testamento. Nós somos a igreja que continua o Antigo Israel. É o mesmo Deus, é o mesmo povo, o Messias que veio e mudou as coisas, mas nós temos uma continuidade para o Antigo Testamento. E um último critério importante, talvez você se pergunte, então por que quando Tiago, o apóstolo Tiago, morreu, lá em Atos 12, não houve substituição? Não tinha que ser 12? Por que quando ele morreu não houve substituição? Por que a gente não tem 12 apóstolos até hoje? Simples. Ele não foi substituído, por quê? Porque Tiago não foi um traidor. Tiago, ele foi fiel, um apóstolo que cumpriu aquilo que ele deveria fazer até a sua morte, assim como todos os outros apóstolos. Os apóstolos, então, os 12, cumpriram o papel deles, que era o quê? Ser testemunha de Cristo e fundamentar a igreja. A gente vai ver melhor isso ao longo do livro de Atos. Mas é por isso que hoje nós não temos mais apóstolos. Judas foi substituído, por quê? Porque ele precisava ser substituído, porque ele foi um traidor e a instituição, a fundamentação da igreja estava para começar. Então eles substituíram Judas por outro para fundamentar a igreja. Acabou a fundamentação da igreja, não há mais apóstolos. O que eu quero que a gente aprenda aqui depois de toda essa explicação? Eu falei que líderes não são perfeitos, mas eles devem buscar ser cada vez mais parecidos com aquele que é o Senhor da igreja, Cristo Jesus. Ele sim é perfeito. Ou seja, você deve ver neles, nos seus líderes, uma vida devotada a Cristo, firmada na palavra de Deus, perseverante na oração, que busca que Cristo cresça na comunidade. E caso esse padrão não seja visto, isso deve sim ser questionado. A Bíblia mostra Judas sendo substituído. Às vezes na igreja acontecem coisas assim e a gente precisa, assim, utilizando os métodos legais da igreja, questionar aqueles que não estão sendo mais parecidos com Cristo, que não têm seguido a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Estamos chegando ao final e eu quero concluir dizendo que eu disse que o objetivo dos líderes é serem cada vez mais parecidos com o nosso perfeito líder. Mas veja que interessante, isso não é só para líderes. Todo cristão precisa buscar ser mais parecido com Jesus, seja ele um líder ou não. Esse é o propósito básico da vida cristã. Então deixa eu te dizer algo simples, mas que deveria ser revolucionário na igreja. A gente tinha que parar de focar tanto nas características de liderança que esse mundo diz. Elas podem ser úteis, sim, há sabedoria nessas coisas, mas se todo cristão de fato buscasse ser mais parecido com Cristo, e fosse isso que transparecesse nas nossas vidas, eu tenho certeza que os nossos problemas com liderança não seriam tantos quanto são, seriam muito menores. E como é que nós somos mais parecidos com Cristo? Olha a ideia de liderança de Cristo. O que Cristo fez? Ele se entregou, ele se sacrificou pelo seu povo, ele se fez o menor para que o seu povo crescesse, ele se deu para que o seu povo tivesse chance de seguir em frente. Eu não sei se você é líder ou não, mas eu tenho certeza que se você parar de olhar para si mesmo e olhar para aquilo que Cristo faz, para o exemplo dele e crescer com isso, ele vai te usar para a obra dele, seja como um líder ou não.
mas para a glória dele mesmo. E esse é o nosso propósito de vida, para a glória de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que nos instrui a respeito desse assunto sobre liderança. Que o Senhor abençoe os nossos líderes, que o Senhor desperte novas lideranças e que a tua igreja cresça, não só por meio desses líderes, mas que eles sejam pessoas que ajudem a gerir, a organizar, a conduzir, mas que toda a igreja do Senhor cresça e seja mais parecida com Cristo. Que o destaque não sejam os líderes, mas que seja Cristo na vida de cada um de nós. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.